Gilberto Maringoni, o homem, o jornalista, o chargista, o especialista em relações internacionais. Que bom que você está aqui, tudo bom? Mauro Lopes, tudo bem? Como é que tá? Alegria Eu estar tô com você. Você está todo colorido e São Paulo está cinza. São Paulo está aqui com o céu plúmbio, como se dizia em outros E, tempos. Cor de e tô vendo chumbo. que tá frio, né? Está Tá frio, frio. tô vendo. Está Né? frio. Está Aqui não. relativamente frio, mas está frio. Está frio. Uhum. Está frio, mas está cinza a cidade. Eu estou vendo essa entrevista do Galípolo aí. O próximo entrevistado é o Roberto Campos Neto, se não me engano. Eu quero ver se eles vão entrar em choque, como o Lindbergh, a Gleisi e o próprio Lula falam, que o Roberto Campos Neto era o demônio no Banco Central. Quero ver entre eles como é que vai ser esse tratamento. Se vai ser acusação, você é bolsonarista, não, você é lulista. Possivelmente vai ser uma chacrinha como essa, né, Mauro? Não, total, todas têm sido, né? O Maringoni é nosso mesmo. Não, vai ser. Essa é uma coisa muito impactante, né, Maringoni? A velocidade com que essa percepção mudou. A gente pega. É importante dizer, o Maringoni, eu digo, ele é um precursor. O Maringoni falou desse giro, ó, lá em Dilma 2, quando a Dilma nomeou o cara do Bradesco, Levi, Joaquim Levi. o Levi, você levantou, foi o primeiro a levantar o dedo e falar: essa coisa aí não vai dar certo. Isso aqui é um giro neoliberal radical, e a partir daí você, inclusive, aguentou, eu diria que, olha, uns 2 ou 3 anos de isolamento por conta de manter-se firme nessa posição, porque a conversa era a seguinte, né, Maningoni? Teve o golpe contra a Dilma, então como teve o golpe contra a Dilma, a gente abre mão de fazer qualquer análise do governo dela, né? Tem que dizer que a Dilma é ótima, é maravilhosa, é sensacional. E você apontou ali, né? Aqui tem um giro neoliberal radical do governo do PT. Mauro, eu vou te mandar. Você lembra disso? Todo mundo lembra, mas é bom a gente rever a campanha da Dilma em 2014, em que ela falava contra a independência do Banco Central, acusando a Marina de querer a independência. Foi até por isso que a Marina se afastou do Lula de uma maneira muito brusca, porque a acusação era de que era uma família sentada em torno de uma mesa. Era uma campanha do como é que chama o baiano lá? O que foi depois para o Ciro, né? Isso. Eu já lembro o nome, todo mundo. Mas a campanha era o seguinte: era uma família em torno de uma mesa e a família estava comendo e de repente começava a desaparecer o prato de comida, o feijão, o arroz, a carne, e aí a voz em off, era uma propaganda de 30 segundos, dizendo que isso era a situação se a Marina fosse eleita. E a campanha, e a propaganda seguinte era uma mesa também cheia de uns seres com sombra por trás, quer dizer, a cara estava em sombra, aquela coisa sinistra, que eram os banqueiros decidindo a taxa de juros do Banco Central. E aí a voz em off falava: o Banco Central independente é isso, quem decide os juros são os banqueiros. Bom, essa campanha foi até a eleição, ela se elege num domingo, 3 dias depois, na terça e quarta-feira, tem eleição do Copom. E o Copom, que não era com o Banco Central, que não era independente, eleva as taxas de juros que já eram muito altas. Isso foi, assim, o começo do estelionato eleitoral. Ela, 3, 4 dias antes, quer dizer, na campanha, falando contra a elevação dos juros, e ela, que na campanha tinha dito que quem decidiu que o banco faria era ela, o Banco Central faria era ela, o Banco Central dela, sob comando dela, segundo ela, aumenta a taxa de juros, dando como é que fala? Passando um passa-moleque no eleitorado, mostrando que palavras de campanha não tinham nada a ver com a ação efetiva de governo. Então, começa aí essa girada. Mas esse giro, você mostrou um gráfico muito interessante, mostrando que a taxa de juros em janeiro de 2006 tá lá, era 17,25, era mais alta que agora. Quem era o presidente do Banco Central em janeiro de 2006? Janeiro de 2006 era o Henrique Meirelles. O Banco Central não era independente, portanto estava sob comando do Lula, comando do PT, e teve taxas altíssimas. Em 2003, em julho, agosto, a taxa foi para 22,5. Então, essa história de que é o Bolsonaro que quer... Eu não tenho nada a favor do Roberto Campos Neto, do Ilan Goldfein, muito pelo contrário.
Mas essa história de que a direita aumenta os juros, não. O PT aumentou os juros quando o banco não era independente. E um indicado do PT, com maioria petista, no Copom, aumenta para 14,75. Eu não estou falando nada de novo, porque você traz aqui especialistas, como a Denise Gentil, que você falou, o Davi De Castro e o Paulo Clias, que explicam isso muito melhor do que eu. Mas, politicamente, a gente está vendo que não existe coerência nenhuma do PT ao falar de alta de juros. O governo Lula está voltado para ações que favorecem o andar de cima. O Haddad no Congresso, a reforma agrária que não sai, essa questão da Greta Thunberg, que você está falando, da Greta Thunberg, não, da Flotilha da Liberdade, que você estava lendo a nota da Gleice agora há pouco, a nota do Itamaraty, cadê a sinalização para a esquerda? Aí as pessoas dizem para nós, mas você prefere o Bolsonaro. Claro que não, claro que não. Agora, a expectativa que havia no governo Lula no início e agora é um abismo. A foto do Lula subindo a rampa com o Raoni, com outros representantes das populações vulneráveis, hoje é quase uma piada, né? Não por causa das pessoas que estavam lá, mas porque o que o marketing do Planalto fez. Enfim, é isso. Sim. Se você falou que estava indignado, eu também estou, desculpa. Não, chocante. Ô, Maringoni, vamos falar dessa história de Gaza, da Flotilha da Liberdade. Eu estou muito impressionado com as fake news produzidas pelo governo Lula, pela cúpula do PT e por esses web-petistas, né, para usar uma expressão corrente aí. Primeiro, até mostrei uma cena agora, até o Trump disse que foi sequestro, mas o governo brasileiro não disse que foi sequestro. A nota do Itamaraty ontem é uma vergonha. A nota da Gleice é uma vergonha, não uso a palavra sequestro, é uma nota toda dedicada em relação a Israel, e agora começou uma campanha dos web comunistas para dizer que o Brasil não pode romper com Israel. Que romper com Israel significaria que o Brasil não teria condição de negociar, que se o Brasil tivesse rompido com Israel, né, não teria negociado a libertação do Tiago Ávila, o que é também uma grande fake news, Maringoni. Não teve negociação nenhuma. Israel é que expulsou os 12, não teve negociação com ninguém. Né? E aí o Itamaraty fez essa cena ontem, e aí essa turma web comunista dizendo isso. Não, foi a ponderação, a serenidade do governo brasileiro que viabilizou a libertação do Tiago Ávila. Mentirosos. A postura do governo Lula em relação a Gaza e aos palestinos e a Israel, tá difícil, Maringoni. Queria que você analisasse esse episódio aí da flotilha. Olha, Mauro, eu concordo com você, e essa nota do Ministério, não sei se é do governo israelense, não lembro de que órgão que você mostrou. Do Ministério das Relações Exteriores. Que eles foram detidos e depois iam ser expulsos do país. Quem quisesse ficar em Israel ia ser detido, ia ficar, enfim, ia ficar sob a guarda do governo. É exatamente essa nota. O comportamento, ele mostra o seguinte: a distância entre as palavras do presidente Lula e as ações efetivas de governo no terreno internacional. Quando, no final de 2023, o presidente Lula, numa viagem internacional, não me lembro agora onde, ele faz aquela primeira declaração comparando a ação de Israel à ação dos nazistas, e o Lula, eu me lembro bem das palavras, quando Hitler mandou matar os judeus, causou um escândalo entre a comunidade sionista, não é nem judaica, porque é injusto falar isso dos judeus, não é verdade, mas sionista, de que o presidente estaria sendo panfletário, estaria exagerando, estaria até no limite sendo mentiroso. A Confederação Israelita do Brasil soltou nota, enfim, a imprensa toda caiu em cima do presidente Lula, e parecia que o Brasil iria tomar uma posição, porque houve ali um raro momento no governo Lula em que os setores democráticos, progressistas e a esquerda foram unânimes em apoiar o presidente. Assim, falando, vai em frente. E aí não aconteceu nada. Nenhuma ação. Houve a suspensão, por iniciativa do Celso Amorim,
da compra por parte do Exército Brasileiro de alguns veículos blindados leves de Israel, mas foi uma suspensão, o contrato não foi desfeito, não foi anulado. Foi, assim, o presidente atendeu à solicitação do Celso Amorim, que teve essa sensibilidade, mas é a única ação efetiva contra Israel que o Brasil teve. E aí começa a se separar cada vez mais a palavra do presidente das ações da Petrobras, das ações das polícias militares comprando equipamentos de Israel, o que torna evidente um traço da diplomacia brasileira, que é a seguinte: durante os 2 primeiros mandatos do Lula, ficou muito evidente, foi muito elogiado a diplomacia presidencial. Ou seja, a gente tem o Itamaraty fazendo as tratativas concretas, negócios, acordos, facilitando acordos comerciais, os órgãos de governo se relacionando com outros governos, com organismos multilaterais, mas o presidente estava muitas vezes na vanguarda, se colocando verbalmente, apoiando ou condenando determinada posição, ou seja, popularizando a posição do governo. E o Lula é muito bom nisso, tem muito carisma, fala muito bem e tal, mas essa diplomacia presidencial, que outros presidentes já fizeram, Fernando Henrique já fez isso, incompetência e tal, nesse terceiro mandato, se mostra que não é mais uma diplomacia presidencial, é uma diplomacia declaratória. Então, o presidente, quando nota que há uma perda de legitimidade, ou precisa dar uma levantada na diplomacia, faz uma declaração bombástica. E essa declaração não é acompanhada pela diplomacia. Quer dizer, não é acompanhada quando é um ataque, quando é uma crítica aos poderosos, à direita e tal. Quando é dirigido a um governo de esquerda, como o venezuelano, aí sim, há ação concreta. Então, nós temos um retrocesso na diplomacia. Essa nota do Itamaraty é pífia, são 4 parágrafos com palavras escolhidas a dedo, ela sai às 5 da manhã, porque deve ter sido objeto de telefonemas, de e-mails, de zaps, essa palavra, põe aqui, não põe ali, pode, não pode, tal. E sai essa nota pífia, essa nota gélida, essa nota que dá para botar num uísque, gelo no uísque, nota de Itamaraty, a mesma coisa. A nota que absolutamente... Agora, o que me impressionou é que a Glaze, que era tida como uma pessoa mais da esquerda, bom, depois que ela foi para o governo, mudou demais, né? Mudou-se. Ela repete praticamente a nota de Itamaraty. Repete. Exato. Ela não dá um passo à frente. E o PT, você chamou a atenção disso, né? Ele não está no cartaz convocatório de um ato aqui em São Paulo, dia 15, basta de genocídio na Palestina, Lula rompa com Israel, que está a CUT, que está a UNE, está o PSOL, está o PCdoB, está o PCBR, está o PCB, enfim, está todo mundo que importa no movimento, quer dizer, a maior parte do que importa, não está todo mundo, mas é gritante a ausência do PT. É gritante. E eu acho pouco provável que o PT não tenha sido convidado. Mas o PT, e ainda mais durante o PED, né, durante o processo de eleição direta interna ao partido, em que possivelmente ele quisesse, né, os candidatos quisessem dar um tom mais à esquerda ao partido, até para fazer campanha eleitoral, isso não existe. Eu tenho acompanhado à distância, assim, pela rede, essa disputa, a disputa absolutamente fria. Você tem 3 candidatos, uma esquerda dividida, não vou nem entrar no mérito aqui, não estou no PT, não estou acompanhando, e a direita do partido se unificou em torno do Edinho, né? Não existe esse debate, não parece existir. O Edinho é o príncipe da omissão, né? Nem da moderação. Então, a gente está tendo um giro do governo à direita, até em questões que no primeiro e no segundo mandato eram uma espécie assim de vitrine do partido, a política externa ativa e altiva. Isso não existe, né? Sim. Agora, interessante, né, Maringoni, essa velocidade, porque eu lembro, lá no segundo semestre de 2023, quando alguém... Ixi, Mauro, você repete toda hora que são os web comunistas que estão passando o pano. Desculpa, gente, web petistas, web progressistas. Meu Deus do céu, desculpa. Até no segundo semestre de 2023, Maringoni, só faltava jogar pedra na gente nas ruas, essa base petista aí, quando a gente dizia que o governo era neoliberal,
né, que o governo era... E a coisa, como ao longo... Isso se manteve em boa parte ao longo do primeiro semestre de 2024, mas aí rapidamente acabou, né? Acabou, ninguém mais né? Teve ali aquele momento do Breno, o camarada Breno, vai uma oração para ele não é dessa turma aí dos webpetistas, é um petista de esquerda, né, tá vinculado à tradição comunista, mas inventou aquela coisa lá esquisita do governo híbrido, né? Mas passou, né? Hoje acho que caminha para um consenso. Até depois do que o Zé Dirceu falou que o governo é de centro-direita, acho que hoje essa questão deixou de ser um tema, né? Deixou de ser um tema, deixou de ser uma polêmica. Agora, é incrível como o governo entrou, além de tudo isso, o governo entra na defensiva em toda a linha, né? Ou seja, o fato do governo ter se iniciado logo lá em janeiro de 2023, né, houve o 8 de janeiro, houve aquele ataque à democracia. O governo tem uma primeira reação muito positiva, o Lula vai a Brasília, não decreta a GLO, em seguida exonera o chefe do Exército, o comandante do Exército. Parecia que o governo iria para cima dos militares, para cima da direita, e ali sim faria o famoso giro à esquerda, né? Isso não acontece. Então, tanto a gente está vendo a ação contra os golpistas, eu não estou fugindo do assunto, eu quero reforçar com mais essa questão que é principal. Isso se tornou um tema meramente jurídico, e não um tema de governo. Você não vê ninguém do governo fazendo um pronunciamento a respeito. Aliás, o Lula podia ter começado uma campanha para mudar as Forças Armadas, dado o desgaste evidente para a opinião pública, como acho que nunca havia acontecido, a fragilidade com que elas foram expostas. Desde denúncias de compra de Viagra, isso parece que está num passado distante, lagostas e tal, ou seja, uma incúria administrativa, gastos excessivos, mas esse regime especial de saúde, as vilas militares, enfim, essa vida paralela, esse verdadeiro Brasil paralelo, aí sim, onde vivem os militares, isso podia ter sido desmontado. Sequer a aposentadoria dos militares foi num quadro de evidência dos privilégios. Mas isso entra num fato determinante, que é o seguinte: o governo não quis causar ruído porque iria implantar um modelo econômico, o novo teto de gasto, o arcabouço fiscal, que iria enquadrar todo o governo. Ele precisaria enxugar a verba e fazer qualquer tipo de ação do governo recuar por conta dos cortes. E o governo precisava aprovar rapidamente tudo no Congresso, todo esse pacote reacionário no Congresso, à medida que ele ia sendo colocado na conjuntura. E isso coloca o governo de cara para atuar de forma recuada em toda a linha. O pacote, a gente parece que não vê, parece uma coisa... Eu não estou forçando a barra, não. Eu estou dizendo, o novo teto de gastos faz com que o governo entre na defensiva em tudo, porque qualquer ação de governo implica gastos. Então, socorro ao Rio Grande do Sul não pode ter porque vai romper com o teto de gastos. Questão das queimadas, você deslocar militares, como o Lula falou durante o governo Bolsonaro, que precisaria colocar militares, não sei quantos mil, na Amazônia, em todos os lugares, para supervisionar como é que estava sendo. Não foi feito. Promessas de campanha de reestatização, que você repete aqui todo o programa, reestatizar a Eletrobras, a rede de posta, não tem. Discutir a reforma trabalhista, não tem, porque vai descontentar o empresariado, para quem nós pedimos apoio para o nosso pacote. Ou seja, o Ministério da Fazenda acabou sobredeterminando toda a ação de governo. Então, é um governo com freio de mão puxado em toda a linha. Então, eu não consigo vislumbrar, em lugar nenhum, uma ação verdadeiramente de esquerda, a não ser o fato de que a gente não tem um Bolsonaro, não temos 700 mil mortos, isso é uma grande diferença, é muito melhor ter o Lula. Mas, a par disso, a economia brasileira, pelo menos nos números, o crescimento está ok, está 3,2%, é o maior em... 3,2% muito por causa do agro e por causa da economia extrativista, né? Não é um crescimento que distribui renda. Mas é uma situação de recuo, de governo de freio puxado. E o governo de freio puxado vai para a direita, não vai para lugar nenhum. Sim. E aí isso tem a ver,
Eu sempre lembro, sabe, do Romero Jucá, né, com o Supremo, com tudo, né, esses momentos de grande acordão das classes dominantes brasileiras. Eu fiquei bem impressionado ontem, Maringoni. Eu não sei se você assistiu o depoimento o interrogatório. Perdão, gente, desculpa. O interrogatório do Mauro Cid, não deu tempo de... Fiquei muito impressionado com o seguinte: a maneira como o governo, o Congresso, a mídia liberal, a mídia progressista cobriram o depoimento do Mauro Cid, né? Porque o Mauro Cid, ele deixa claro, inclusive assim, enfim, o que eles fazem? É Bolsonaro e Braga Neto. Esse é o tema. Bolsonaro e Braga Neto. Mas o Mauro Cid, no depoimento dele, deixou claro que o financiador da tentativa de golpe foi o agro e que as Forças Armadas institucionalmente apoiaram os acampamentos golpistas. E é muito curioso até, porque na hora que quem faz o interrogatório é o Gonê, ele vai o tempo inteiro tentando forçar o Mauro Cid a dizer que o apoio das Forças Armadas aos acampamentos golpistas tinha sido uma ordem do Bolsonaro, tinha sido uma determinação do Bolsonaro. Ele fala, não sei disso não tem nada disso não. Então assim, você vê uma tentativa clara que é de você pega o Bolsonaro, pega o Braga Neto, condena os dois e o jogo segue e as Forças Armadas e o agronegócio passam impunes por tudo, né? Esse é o grande acordão aí que pega todo mundo, né? Isso, e tem, exatamente, Mauro, e aí completa com aquela gravação que o advogado do Mauro Cid coloca quando ele fala dos empresários. Aquilo acaba ali, quer dizer, quem são os empresários? Mesmo a questão do dinheiro na caixa de vinho, que o Braga Neto, foi o Braga Neto que pegou o dinheiro, ele chega a falar que é do agro, mas isso também não vai adiante. Não vai. É uma coisa de história ficcional, né? Essa coisa de filme da Marvel, que eu falo sempre. Você tem um bandido, quem é o bandido? O bandido é que nasceu malvado, foi uma criança malvada, cresceu malvado e é malvado até o fim. Ele não tem articulação com ninguém. É o Lex Luthor, é o Coringa, é o Darth Vader, é o Galactus, enfim. Parou nele a maldade. O cara é mau. E aí ele manipula todo mundo, quando não é verdade. Quando você tem uma trama golpista feita pelo que o Lula gosta de chamar de as elites, né? As elites nunca têm nome, né? As elites são as classes dominantes, é o empresariado, é o pessoal que estava no Grupo Esfera nesse final de semana, eles têm nome, têm endereço, são interlocutores do governo. Você, além disso, Mauro, essa trama com o Supremo, com tudo, envolve o governo. Se você pegar o que foi no último, agora, em 8 de janeiro de 2025, em 8 de janeiro de 2024 também, mas os atos solenes que o Palácio do Planalto convocou para, eu não sei nem como é que eu vou dizer, não era denúncia, mas era, não sei se celebrar, para lembrar o 8 de janeiro, vamos colocar a palavra neutra, o do último foi vergonhoso, porque foi um levantamento da depredação. Como é que foi restaurado o quadro do Portinari, como é que o relógio do Dom João VI foi recuperado, enfim. Não havia sujeito nessa história, não havia quem fez aquela ação. Quem fez foram os pés de chinelo. Foi a Fatinha, não sei, uma Fatinha de... Tem uma Fátima de Bauru, eu acho, não sei porque é a minha cidade, tem aquela senhora lá de Santa Catarina, mas parou aí. Não existiu uma articulação, uma sublevação comandada por setores das classes dominantes. E isso transpareceu quando o Lula vai nessa lembrança, no dia 8, e não nomina ninguém. No dia 8 de janeiro de 2024, estavam na mesa como é que chamava o presidente do Senado de Minas, do PSD? Pacheco. Estavam alguns militares, eu não lembro se estavam, mas estava esse setor da direita. Os militares estavam na plateia e ele, inclusive, faz uma enorme saudação à presença deles na plateia. Agradece o Múcio por ter levado os militares. Os militares são subordinados dele, ele é comandante supremo das Forças Armadas, ele mandou, os militares têm que estar lá. Então, houve uma passação de pano geral
que começa no topo da hierarquia da República, começa no presidente, isso vai descendo e chega no Supremo, chega em todas as áreas, e isso que você fala é fato. O Bolsonaro vai ser condenado, possivelmente vai, e é ele. Malvada é a Carla Zambelli, ó que moça malvada, é o Eduardo Bolsonaro. Ele não tem apoio de ninguém, ele tramou sozinho. Quando eu digo que é bandido de filme de super-herói, é isso. Bandido de filme de super-herói, ele tem um laboratório secreto, não sei aonde, trama contra o mundo, vai lá o super-herói, prende, mata, sei lá, faz sumir o inimigo e acabou. E o filme termina com tudo, com o mundo recomposto. A lógica do mundo se recupera, como falava o Fernando Pessoa no final do poema Tabacaria. A lógica do mundo se refaz. Qual a lógica do mundo? O bem vence o mal. Não existe isso, não existe bem e mal nessa história. É isso aí. Isso aí. Maringoni, você é professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, então queria, à luz dessa sua experiência, dessa sua trajetória, uma análise da viagem do Lula e Janja e mais toda a delegação para a França, e sobretudo no que diz respeito ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Queria ter o olhar para isto. Tá? Nós vamos falar dos Estados Unidos também, tá, gente? Com o Maringoni, mas a gente encerra com os Estados Unidos. Vamos falar dessa questão aí da França e do acordo União Europeia-Mercosul. Rapidamente, uma viagem que começa na quarta-feira, e termina na segunda, ou seja, é uma viagem de 5 dias. É uma viagem de 5 dias estendida, porque o centro da visita do presidente é ali na terceira cúpula dos oceanos, ela tem um nome, é da Terra Azul, né, em Mônaco, e o presidente teria que ir. Essa ideia moralista de que o presidente não tem que viajar, a gente não pode mudar, o presidente tem que viajar, é o principal agente das relações internacionais do país, é o presidente. Outros presidentes, outros chefes de Estado tiveram lá também, e o Lula ampliou um pouco, porque ele iria receber um título de doutor honoris causa da Universidade de Paris IV, e ele recebe, se não me engano, na sexta-feira. Ele, no meio disso, faz uma social lá na Interpol, como você já falou aqui, teve 5 tweets por conta dessa visita, dirigida por um brasileiro, mas esse é o miolo da viagem. Agora, em torno disso, ele estendeu para uma visita à França com mais quase 2 dezenas de agregados que vão com o presidente. Então, vai o Lindbergh Farias, vão outros deputados, Túlio Gadelha, vai o Randolph, vão líderes do Congresso e tal. E a viagem se torna, e para meu espanto, é uma coisa de um exibicionismo por parte dessa galera, especialmente dos parlamentares do PT e de partidos aliados, que você pegou bem aqui semana passada, você desmontou esse exibicionismo. Agora, no núcleo, o que se destaca na ação do presidente? É que você já falou muito disso, eu não quero repisar, você falou com muita competência, dessa aproximação com Macron, com um político de direita, da OTAN, eu estou repetindo suas palavras. Você foi com um político que deu um golpe na esquerda nas eleições francesas, um político que tentou aprovar há 2, 3 anos uma lei restringindo direitos dos aposentados, uma lei previdenciária, não tem votos na Assembleia Nacional e ele aprova por decreto. Então, o Lula o parceiro principal dele é o líder de direita da OTAN, de uma potência colonial. Isso aí eu estou chovendo uma olhada em cima do que você já tem falado. Mas ele vai além. Eu vi que você comparou essas duas coisas. E esse post do PT é impressionante, né? E depois estão dizendo que não é, os web petistas dizem que isso é falso, que isso não foi o PT, não colocou, tanto que não existe na rede, né? Claro, né? Se não existe na rede, ninguém colocou. Isso aí foi feito por algum oposicionista, alguém da outra esquerda. Mas o mais é o projeto de país que o presidente exibe lá, em 2 oportunidades. Ele finca pé no acordo Mercosul-União Europeia, que, como tem sido falado, é um acordo muito lesivo à economia brasileira, mais do que todos no Mercosul, porque o Brasil é o país mais industrializado, porque o Brasil vai favorecer com baixas tarifas, ou com tarifas quase zero, produtos industrializados, sofisticados da Europa, especialmente da Alemanha e da França. Vamos nos lembrar que no final do ano passado, em novembro, na reunião no Uruguai, que selou o acordo, a Ursula von der Leyen saiu
da noite para o dia, ou do dia para a noite, ela pega um avião na Europa e vem para cá, para saudar o acordo e ter uma frase que define. O acordo Mercosul-União Europeia é uma vitória da Europa, é uma vitória da União Europeia. Claro que é uma vitória. A União Europeia, com uma economia decadente, uma economia entrando em recessão na Alemanha, consegue uma freguesia, consegue um mercado para os seus produtos. E eles vão entrar aqui, se o acordo não for modificado em áreas sensíveis, eles podem entrar em áreas dominadas pela pequena e média indústria brasileira, que são as compras governamentais, que são as licitações, que hoje é prerrogativa de empresas brasileiras ou aqui instaladas. E a França, a Polônia, a Espanha, protegem os seus mercados e a sua produção agrícola. Eles são nacionalistas, nós não, para esses produtos. Esse acordo que o Lula pede ao Macron para que abra o seu coraçãozinho para fechar o acordo, e o Macron não fala nada, é o mesmo discurso que no sábado, na reunião da Cúpula dos Oceanos, o Javier Milei, recebido também com tapinha nas costas, com um abraço pelo Macron, vocaliza: eu vim aqui porque eu quero apoiar, fazer força para que saia o acordo Mercosul-União Europeia. Um raro momento de convergência do Milei com o Lula na questão econômica. Isso é dramático. A Argentina, que tem a sua indústria devastada, o Milei está assinando aí um tratado, um harakiri. O Lula ainda não é, porque pode ser que o Brasil ainda tenha alguma salvaguarda, mas é muito ruim. Mas o Lula, isso que poderia ser uma peça de propaganda, nós estamos aí às vésperas das eleições de 2026, o governo está tendo sucessivas crises, como você tem mostrado aqui, uma crise por mês, precisa urgentemente dar notícias boas para a população. O presidente faz uma intervenção dizendo que o agro é o centro da economia brasileira. O agro só é o centro da economia brasileira porque tem subsídios à larga, porque não pagam, por conta da Lei Candir, um tostão de imposto de exportação. Mas o agro, se você olhar na composição do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, grosso modo, é composto por 3 setores da economia: a indústria, os serviços e a agricultura. A agricultura, a gente tem que olhar o seguinte: a agricultura não é só o campo, a agricultura envolve um processo industrial também, na soja, a Embrapa, envolve uma área que é basicamente estatal, a Embrapa é estatal, mas ela envolve um lado industrial, mas hoje a gente importa fertilizantes da Rússia, a gente é dependente do exterior até na agricultura. Bom, a agricultura responde, os serviços respondem por mais de 70%, porque no serviço está o setor financeiro, bancário, 70% do PIB. A indústria deve estar eu estou chutando aqui os números, mas está alguma coisa em torno de 10%. Os serviços vão além disso. E a agricultura 7,3%. Ou seja, ela é o menor pedaço, a menor fatia do PIB. A questão é que o Brasil está exportando, a pauta de exportação é dominada por produtos da agricultura e por produtos de extração extrativistas, que é minérios, que é o que a Vale está fazendo, que as mineradoras estão fazendo, a lítio está sendo explorado por empresas estrangeiras, então vai ser explorado, né? Isso vai começar. Então, as riquezas brasileiras saem do solo e vão para lá, seja na agricultura, seja encavando buraco e tirando de lá, que é o setor extrativista. Quando o Lula exalta isso, ele está vocalizando um projeto de país, que é o Fazendão. Né? É o Fazendão. Então, é muito preocupante essa visita dele, o que ele projeta para diante. Mas quando ele vem para cá, essa busca de notícias faz com que haja propagação de coisas absolutamente incertas. O Lula teve uma reunião com algumas dezenas de empresários franceses e foi ventilado na reunião que haverá investimento da ordem de 100 bilhões de reais, não é de dólares, né, de reais, até 2030. Isso não tem acordo fechado, não tem nada fechado. Isso foi falado na reunião. Isso é tão concreto quanto os 2 trilhões
que o Haddad falou que viriam dos Estados Unidos com as... E os 27 bilhões da China, tudo fumaça, né, Maringoni? Impressionante. Da China. Mas, Mauro, você faz a conta, 100 bilhões em 5 anos, são 20 bilhões por ano. Quando o Brasil paga, segundo as contas do Paulo Clias aqui, 1 trilhão que nós vamos pagar de juros da dívida pública, o Brasil está pagando 83 bilhões de reais por mês, 83 bilhões por mês. 20 bilhões por ano é uma semana de pagamento de juros da dívida. O Brasil não precisa disso. Dá vontade de falar para os franceses, se fosse um governo soberano, falar, olha, eu não vou falar aqui porque é um programa família, o que teria que ser mandado os franceses fazerem com 20 bilhões. Mas o Brasil não precisa. O Estado brasileiro tem condições de investir isso. Por que isso é exaltado? Porque o Fernando Haddad tem uma concepção de investimento e desenvolvimento de que ele virá por força da iniciativa privada. É o investimento privado que vai sustentar a economia. Isso não existe em lugar algum na história mundial. Há investimento privado, mas quando ele é acompanhado, quando ele é puxado por investimento estatal, pelo gasto público. Se não tem gasto público, se é tudo PPP, você fica mendigando investimento desse tipo. Então, eu acho que a viagem é superestimada. Tudo bem, acho legal o Lula ganhar, legal mesmo, não estou fazendo troço, não. Um título doutor honoris causa, mas é um troço de, como você tem falado, viralatismo, né? Grande feito, a Torre Eiffel tá com verde e amarelo, pô. Faça-me o favor. O Christian Rocha chega aqui como novo membro. O Alcindo Carmini Pacello manda o apoio dele. E eu vou botar um tema aqui que nós podemos passar. Fica para o próximo encontro, talvez. Até porque ontem conversei com o Jones e falei para ele, Jones, acho que está na hora de conversar, a agendar, a pautar na programação do canal 2026. E aí, é Lula no primeiro turno, é Lula no segundo, candidato da esquerda radical, não é candidato? Qual é a postura para 2026? E o Jones falou que vai gravar um vídeo quarta-feira, saiu o primeiro vídeo, foi uma boa convergência. Ele falou, não, temos que falar sim, quarta-feira eu vou soltar o primeiro vídeo sobre isso. Então a gente, quinta-feira, conversa aqui sobre essa postura que o Jones vai trazer. A Flávia Paiani diz assim, critica o Lula, mas votará nele em 2026, porque o presidente não cometeria estelionato eleitoral se o voto dele está garantido entre seus críticos. Né? O que ela está dizendo é o modelo Dilma, né? Lula pode fazer o estelionato eleitoral à vontade, porque ele tem uma base eleitoral que está garantida para ele. Você quer falar de 2026 hoje ou fica para o nosso próximo encontro? Não, eu posso falar se for 2 minutos, eu não sei quanto tempo você tem. Temos tempo. Eu acho que a gente tem um dilema, claro, é isso que a Flávia, né, colocou aqui. Nós estamos novamente no Brasil nessa situação de escolher entre o pior e o menos pior. O menos pior é o Lula. Agora, eu acho que a esquerda deveria lançar um candidato no primeiro turno sem chance alguma. A esquerda no Brasil hoje é muito pequena, residual. Dentro do próprio PSOL, a esquerda hoje é minoria. Você tem um setor que aderiu ao governo, que está no processo de adesão ao governo, que é totalmente acrítico ao governo Lula, negando a própria história do PSOL. E o governo, a gente já falou, o Mauro tem falado muito aqui. Então, é muito difícil que o drama do Lula para 2026 está no seguinte: uma parte considerável da base de apoio do Lula, entre o funcionalismo público, entre setores do próprio movimento social, estão vendo o quadro em 2026 dessa maneira. Eu vou votar no menos pior. Eu não quero a extrema-direita, ninguém quer. Então, eu vou votar no Lula como boia de salvação. Acontece que esse voto vai ser diferente do voto em 2022. No voto de 2022, acho que o Mauro, acho que várias pessoas foram para as ruas entusiasmados. Vamos virar, derrotar o bolsonarismo. O Lula saiu da prisão mais à esquerda, anti-imperialista, vai reestatizar a Eletrobras, vai reestatizar as refinarias, vai rediscutir lei trabalhista, enfim, tudo aquilo que ele falou durante a campanha, a gente foi entusiasmado. Tinha uma bandeira, se não tinha um projeto definido, tinha algumas bandeiras soltas no ar, mas muito positivas, de enfrentamento. Agora não tem. Hoje,
Esse voto possivelmente não vai ser acompanhado pela campanha que essas pessoas vão fazer na rua. Vai ser uma eleição sem entusiasmo. Vai ser uma eleição em que as pessoas sabem que o Lula é mais do mesmo, ou talvez até menos do mesmo, porque o arroxo fiscal, o arcabouço fiscal, virou lei, vai estar vigorando, deve haver essa reforma que a Simone Tebet está dizendo na virada do governo, na virada do ano que vem, com mais cortes. Então vai ser assim, é um voto no Lula decepcionado, é um voto no Lula, né, vou usar uma palavra meio grosseira, mas meio broxado, é um voto no Lula sem ânimo, e isso pode comprometer a disputa. A gente está vendo a queda de apoio ao governo forte entre o eleitorado que votou no Lula em 2022, e eu tenho sérias dúvidas se numa situação de um mergulho forte na popularidade das pesquisas, por mais que a mídia lulista diga o contrário, que o Lula tem chance, se o Lula chegar no começo de 2026 abaixo de um patamar que possibilite uma competitividade, pelo menos na vitória, eu duvido que ele vá ser candidato. O Lula tem um senso de sobrevivência, mas mais do que tudo, são as últimas eleições que ele disputa. Um homem que foi 3 vezes presidente do Brasil, algo inédito, não vai querer terminar a sua carreira política com uma derrota. O pior é que o padrão petista é gente como Edinho, gente que não tem cheiro, não tem cor, não tem... É como água, né? Em água isso é um predicado bom, né? Não tem cheiro, não tem gosto, enfim, não cheira nem fede. Possivelmente vai ser isso. Uma campanha sem ímpeto, sem garra, sem entusiasmo. Essa vai ser a nossa sina se o governo, e não vai fazer nada, porque não tem como agora, o governo amarrou essa bola de ferro no pé, que é o arcabouço, por vontade própria, e eu não sei onde ele está despertando entusiasmo nas pessoas. É isso, mano. É isso aí. Ó, acho que esse é o debate que vai começar a partir de agora. Abrimos o debate hoje com o Gilberto Maringoni, tá? E aí, inclusive, tem o seguinte: quem vai ser o candidato da esquerda radical no primeiro turno? Também não é uma coisa fácil, porque né, o Glauber poderia ser, não vai conseguir legenda no PSOL. O Jones poderia ser, não tem registro PCBR. A UP está dando sinais de que não vai lançar candidatura. Então, não está fácil também lançar um candidato de esquerda para o primeiro turno. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Né? O curioso, Mauro, é que o Boulos, que era tido como um sucessor do Lula, tem uma liderança que murchou, né? A campanha pífia que ele fez à Prefeitura de São Paulo, uma campanha esperta, né? Uma campanha cheia de marketing, a mais cara da história que a esquerda já participou nas eleições municipais no Brasil, mostrou que o horizonte do Boulos é muito curto, né? Um horizonte sem estratégia, uma campanha de pegadinhas, uma campanha de sacadas de marketing, com gatinhos, com fofuras aqui e ali, com amorzinho e tal, sem ímpeto de enfrentamento. Falta no Brasil isso, alguém que tenha ímpeto de enfrentamento. Eu acho, quer dizer, eu no limite vou votar no Lula, claro, não quero a volta da extrema-direita, mas é uma campanha vai ser muito complicada por ação do próprio governo, por ação essa sucção que o governo provocou dentro da própria esquerda à sua volta. Bom, Maringoni, o Williams Rodrigues chega aqui como novo membro. O Brave Little Skull mandou aqui ele tá lá na Inglaterra, é libra esterlina isso aí. O Thiago Ávila, mais 7 não assinaram a deportação e permanecem presos. É preocupante dado o esforço zero do Itamaraty. Então, obrigado pela dica, Brave. Tem notícias contraditórias sobre a situação do Thiago, tá? O Metrópole soltou agora, 10 minutos atrás, uma notícia de que, de fato, o Thiago não foi solto e que ele está num centro de detenção porque se recusou a assinar os documentos de deportação necessários para deixar Israel. Né? Autoridades informaram ao Metrópolis, não diz aqui quais autoridades, que Thiago se recusou a cumprir o procedimento por estar sem notícias, esse Thiago é uma figura, né? Sem notícias dos demais tripulantes do barco. Então ele foi levado para um centro de detenção do Estado de Israel e deve aguardar uma audiência judicial
que autorize a deportação involuntária. Tá? A Greta já teria saído num voo para a França e quanto aos demais não tem detalhes. A informação é contraditória. A Carta Capital deu uma notícia às 6 da manhã, mas eu estou confiando mais nessa do Metrópolis, tá, gente? Acho que tem uma boa estrutura informativa ali, de que o Itamaraty teria confirmado que o Thiago, agora às 6 da manhã, que ele estaria voando para o Brasil. Não confio no Itamaraty, zero confiança no Itamaraty. Acho que essas fontes do Metrópolis são melhores. De qualquer maneira, a gente tinha antecipado esse cenário aqui nessa nota do Ministério das Relações Exteriores de Israel de ontem, em que eles disseram, olha aqui, aqueles que se recusarem a assinar os documentos de deportação e deixar Israel serão encaminhados para obter uma autorização judicial de extradição sem assinatura, involuntária, como está se dizendo lá. Então, é bem possível que o Thiago, de fato, esteja retido, esteja sequestrado ainda em Israel. Vamos ver ao longo do dia, Maringoni. Agora, Mauro, vamos combinar. Esses tripulantes, esses camaradas, esses militantes, ativistas que foram na flotilha são heróis do nosso tempo, né? Porque você embarcar em alto mar num navio pequeno, não é? Numa frota sem armamento, sem nada, né, de mãos limpas, e entrar numa zona em que você tem um regime nazista, é uma coisa heróica. Total admiração ao Thiago, à Greta, aos companheiros, total. É gente da melhor espécie, né, como a gente fala por aí. Minha total admiração. E eu vejo que o governo de Israel os ataque, isso faz parte do jogo. Essa gente é a escória da humanidade. Mas que tenha jornalistas aqui no Brasil usando a terminologia que o Ministério das Relações Exteriores, que a mídia mais ligada à direita israelense fale, chamando essa flotilha de cruzeiro das selfies ou coisa do tipo. Tem jornalistas brasileiros falando isso. Isso é uma coisa que dá vergonha. A vergonha dessa gente que trata um pessoal que está indo assim com o que eles têm a oferecer, a própria vida, correndo risco sério de vida, e são tratados dessa maneira por esses comunicadores abjetos. E essa campanha que você está dizendo, que existe de forma envergonhada, mas explícita, por parte de alguns setores progressistas, de que não dá para romper com Israel, que veja só as consequências e tal, não dá para fazer nada. Não dava também para libertar os escravos no Brasil em 1888, porque o setor agrário iria à falência. Não dá para ter CLT, porque vai quebrar o setor industrial. Não dá para ter 13º, como o jornal o Globo falava em 1961, 62, porque a economia brasileira não aguenta. Não dá para fazer nada se for por esse discurso. Então, toda a homenagem que a gente puder prestar ao Thiago, aos tripulantes da Flotilha Liberdade é pouco pelo que essa gente está fazendo de denúncia e de escancarar o caráter assassino do governo de Israel e seus apoiadores pelo mundo. Impressionante. Nós vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar o dia inteiro. À noite vai estar Leandro e Thalita no Noite Brasil com informações. Amanhã, com prioridade, para saber a situação do Thiago e aparentemente de outros sequestrados por Israel que não foram libertados até agora. Vamos acompanhar isso. Tá bom, gente? Antes de caminhar para a última questão contigo, camarada, deixa eu só mostrar um minutinho de o depoimento que está abrindo amanhã lá no STF. O depoimento não, o interrogatório, que é o do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Ganier. Vamos ver o uso dos equipamentos e do sistema eletrônico de votação. Então, concordo com o senhor, com a sua pergunta. Tive conhecimento de que houve a apresentação de um resultado que acho que foi classificado de parcial. O senhor sabe, eu saberia dizer, por que após apresentar esse relatório aos comandantes e marcar uma reunião para entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, isso foi adiado? O senhor sabe se o então ministro da Defesa sofreu alguma pressão
do então presidente Jair Bolsonaro para não entregar e aguardar? Não, senhor, não tenho conhecimento disso. Após a entrega que ocorreu após o segundo turno e uma nota do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo da entrega e que não havia a próprias Forças Armadas, a comissão tinha dito que não havia encontrado nenhuma irregularidade, houve uma réplica do Ministério da Defesa dizendo que realmente não encontrou nada, mas não poderia dizer que algum dia não poderia encontrar. O senhor conhece essa réplica, diríamos assim? Conheço, senhor. E o senhor teria ideia do porquê isso? Não, senhor. Não sabe se houve alguma pressão ao Ministério da Defesa? Não, senhor, eu posso especular com o senhor aqui. Não, se o senhor não sabe... Não, porque eu não sei, não tenho essa informação, mas eu posso especular. Qual seria a sua especulação? A minha especulação, senhor ministro, é que, como lhe disse, conhecedor de auditoria em sistemas, né, não esse, mas outros, né, da Marinha mesmo, quando o senhor faz uma pesquisa, o senhor sabe que esses sistemas eles têm milhões de linhas de código. Eles têm milhões de rotinas. Então, quando o senhor testa o sistema em determinado cenário ou por determinado período, o senhor pode, eventualmente, não... Bom, daqui a pouquinho eu volto com mais desse almirante Almir Garnier. Maringoni, aqui, ó. Vamos continuar no tema 2026 e aí encerramos com os Estados Unidos. O camarada Leonardo Lopes, meu primo Leonardo Lopes, grande camarada, aqui está sempre com a gente, cirista, continuem tirando o Ciro do debate, que teremos Tarcísio. E aí a Flávia Paiani diz, sinceramente eu preferia que o Jones se filiasse a um partido já existente, só para ele poder concorrer à presidência em 2026. Esse tema do Jones aqui a gente espera para falar com ele depois, mas eu queria te colocar esse tema do Ciro. Como é que você vê? O cirismo tem uma presença grande nas redes. O Ciro depende da pesquisa, né? Ele está com 4% ou 5%, mas tem pesquisa que está dando ele com 15%, 16%. Como é que você vê Ciro? Você acha que ele é um candidato possível de a esquerda apoiar ou não? E você acha que ele é um candidato com alguma viabilidade para as eleições? Mauro, eu só acho que o Ciro tem chance se ele se mostrar uma candidatura viável dentro do espírito do menos pior. Eu não acho o Ciro um homem de esquerda, nem de longe. É um homem que apoiou, embora ele não estivesse no Senado, mas o Cid Gomes, embora eles não sejam a mesma pessoa, mas aquela lei do saneamento, que possibilitou a privatização, a concessão das empresas de saneamento. O Ciro é um homem... É um ótimo agitador, é um grande quadro político, mas eu tenho sérias dúvidas. Ele se une ao bolsonarismo contra o PT no Ceará, embora o PT do Ceará também não seja nenhuma flor que se cheire, um partido que lá o melhor é o José Guimarães, o Eumano é um homem de direita, o governador do PT. Então, agora, é difícil, né? Agora, o Ciro, ele tem contra ele mesmo, né? Ele é perito em queimar pontes. Aquela ida dele a Paris e a não declaração de apoio ao Haddad em 2018 mostra que ele agiu com fígado. Eu sei que o Ciro, ali em 2018, o PT agiu muito mal com ele, ao não compor uma chapa junto com ele, ao não dar a devida proeminência que ele tinha ali. Poderia ter um candidato mais competitivo contra o Bolsonaro do que o Fernando Haddad. Agora, é difícil, o Ciro não é um homem de partido, não é um homem de projeto coletivo. Eu tenho muita dificuldade. Agora, votaria no Ciro se fosse ele a última chance. Você vai falar, bom, você fica como espectador nessa situação? Sim, porque eu não tenho nenhuma incidência sobre o Ciro. No PT a gente tentou pressionar o Lula durante a campanha, mas o Lula é o Lula, né? O Lula não... Então, tudo bem, eu acho que o Ciro... Eu sei que eu estou fazendo uma volta para responder, mas o Ciro, para mim, é uma incógnita, né, tão nebulosa quanto pode ser uma futura candidatura do PT, que, se não for o Lula, é uma candidatura à direita, uma candidatura do Haddad ou de algum desses personagens do governo, como o ministro o Camilo Santana, que é um homem que não tem nada a ver com a esquerda, é um negociante no MEC,
o Wellington, os petistas de proeminência, não tem ninguém de esquerda, né? Rui Costa. Então, o Ciro é mais um desses, com a vantagem de que ele é muito mais competente, é um quadro, de fato, no debate vai muito bem, mas eu tenho dúvidas deles da consistência de ter um mandato progressista. Muito. Eu nunca vou esquecer, só para sublinhar aqui, nos anos, quando o Ciro era governador do Ceará, no começo dos anos 90, se não me engano, o Gurgel, o Amaral Gurgel, que tinha aquela empresa de automóveis brasileira, a Gurgel, o primeiro carro elétrico do mundo, ele precisava desesperadamente de financiamento, de apoio para instalar a fábrica dele. Ele não queria nada além do que as montadoras estrangeiras tiveram. Algum terreno, algum tipo de impulso fiscal, de financiamento, facilidade de financiamento e tal. E ele foi procurar o Ciro, governador do Ceará, com a ideia de instalar uma montadora, ia gerar emprego, ia ter desenvolvimento, arrecadação de impostos, com aqueles carros dele, que eram um sucesso na época, aquele jipinho, O Ciro não o atendeu, o Ciro não deu bola. Então, a história de que o Ciro é um desenvolvimentista, a história não diz isso, né? Essa questão do Gurgel, que ninguém hoje se lembra, o Ciro era muito novo, tudo bem, mas o Ciro não foi adiante. O Ciro se formou como um quadro tucano. Vamos lembrar que o Ciro foi um dos substitutos do Fernando Henrique no Ministério Itamar, no Ministério da Fazenda, quando houve o recupero e acho que depois o Ciro. E era o homem do tucanato, era o homem da política do Plano Real, no que ela tem de positivo, mas no que ela tem de negativo, era a alta dos juros, era um projeto neoliberal. O Ciro comandou isso. Então, enfim, é preciso também olhar o Ciro com olhos da história, sem impressionismo, né? Então, eu não acho que o Ciro seja um homem claramente de esquerda e sequer desenvolvimentista, tenho dúvidas disso. O Leonardo, que trouxe esse tema aqui do Ciro, de Ciro versus PT, Maringoni é 13. Não, Maringoni não é 13, não, camarada. Não é mesmo, faz tempo isso. E o Maxca chega aqui como novo membro. E aí, Maringoni, para encerrar, de fato, Estados Unidos. Queria um olhar teu para o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu em Los Angeles, aparentemente, essa noite, madrugada, a coisa deu uma arrefecida, mas se espalhou por outras cidades, além da Guarda Nacional, fuzileiro, o negócio, os Estados Unidos está numa draga, o Trump indo para cima do governador da Califórnia, o governador da Califórnia dizendo que é ilegal. Como é que você analisa esse momento, esse cenário dos Estados Unidos? Eu vou sair da tela um minutinho e já volto. Legal, Mauro. Não, o Trump deu um passo ousado no seu autoritarismo. O Mauro falou mais cedo, lembrou bem, que os Estados Unidos são uma federação muito flexível. O acordo para a formação do Estado americano, em especial depois da Guerra Civil, entre 1800 e 1864, eu estou voltando na história para dizer, o acordo para manter o país unificado é um acordo em que os estados têm grande autonomia institucional, cada estado tem uma constituição muito forte, tem estados que têm pena de morte, tem estados que não, tem estados que têm permissão para os direitos, permissão para o aborto, outros não têm, e a própria legislação eleitoral varia de estado para estado, tanto é que os Estados Unidos não têm uma justiça eleitoral unificada, porque isso é impossível, dada a disparidade federativa que o país tem. Nesse grau de autonomia, o que o Trump está fazendo é uma intervenção política clara. O Mauro, estou usando as palavras que o Mauro falou mais cedo. É uma ousadia por dois motivos. A Califórnia é o maior estado americano. Como lembrou o próprio governador, é o 5º PIB do mundo. Se a Califórnia se tornasse um país independente, a gente teria a China, os Estados Unidos como maior PIB, pelo PIB nominal, não pelo PIB. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e a Califórnia. Seria o 5º país do mundo, é maior que o Brasil em termos econômicos. E tem uma população hispânica que é quase 1/3 da população do estado, e a colheita, o trabalho na agricultura, vamos lembrar, a Califórnia é um estado quente,
é um estado com produção agrícola pujante nos Estados Unidos, e os trabalhadores da colheita, os trabalhadores do grau mais básico da sociedade, nas fazendas, são imigrantes ilegais mexicanos. Expulsar esse contingente todo cria abalos na economia californiana. Nunca esquecer a Venezuela. A Califórnia foi roubada do México na guerra entre Estados Unidos e México em 1844. A Califórnia era México. Tanto que o nome das cidades é todo hispânico. Los Angeles, San Diego, são todos hispânicos. Aquilo é México. E foi ocupado pelos americanos. E o segundo aspecto, o primeiro é a pujança californiana. O segundo é que é governado pelos democratas. Tradicionalmente, ela é mais progressista. Nem sempre, ela foi governada pelo Schwarzenegger, que era republicano. Mas, tradicionalmente, ela é mais progressista. E o Trump quer tirar esse foco importante do Partido Democrata de cena. Quando ele aventa, quando o governo aventa prender o governador, isso é uma intervenção. Não existe a figura da GLO nos Estados Unidos, né? A GLO foi feita no Rio de Janeiro no governo Temer, mas ele está intervindo fortemente. Com o que o Trump conta para manter a popularidade? Ele não está atacando americanos, ele está atacando mexicanos. Aliás, a lei na qual ele se baseia para usar os Mariners, os fuzileiros navais, são uma tropa militar de confronto externo, não é uma tropa de segurança interna, é uma lei sobre invasão de território por estrangeiros. Ele está acusando esses mexicanos de serem invasores. E com isso ele quer expulsar. Por isso é que ele está usando a base legal dele para isso. Agora, está causando um pandemônio. Ele usa isso para se tornar popular. Por quê? Porque ele investe no sentimento xenófobo de uma parcela da população que lhe deu apoio, aliás, da maioria da população. Ele investe em estar indo contra o estrangeiro pobre. Isso rende popularidade, rende votos. Então, é uma equação. Ele não está reprimindo, segundo ele, americanos, embora muitos deles tenham documento americano. Ele está reprimindo estrangeiros. Ele está defendendo o país, defendendo a nação. É essa propaganda que ele faz. Agora, é uma situação terrível num país que aumentou a disparidade de renda, um país altamente financiarizado, um país que luta no terreno internacional para manter o dólar como moeda internacional. É muito curto aqui o espaço para eu falar a complexidade disso. Aliás, eu acho que você devia chamar a Denise Gentil para falar disso. A gente está pesquisando. Ela vem, estou combinando com ela. Mas ela é muito mais competente. Estou combinando com ela trazer vocês dois juntos. Não, mas ela é muito competente para falar disso. A disputa pela supremacia da moeda. Se os Estados Unidos perdem a supremacia da moeda, eles perdem grande parte da credibilidade internacional. Mas nessa economia financiarizada, em que a indústria perde peso, perde relevo, e que o dólar é a única, a força maior dos Estados Unidos, há uma crescente disparidade de renda, desigualdade social nos Estados Unidos. É uma situação social muito explosiva. Até onde isso vai, eu não sei. Mauro, para terminar, para as pessoas verem o que é os Estados Unidos, eu recomendo muito, muito, uma série do Netflix chamado Ponto de Virada, são 5 ou 6 episódios, eu assisti 4, sobre a Guerra do Vietnã. E mostra como, no final dos anos 60, começo dos anos 70, o governo Nixon, que também era de extrema-direita, mas não tanto quanto o Trump, reprimiu fortemente protestos nas universidades contra americanos, assassinando jovens, prendendo jovens arbitrariamente. Para a gente ver que os Estados Unidos não são o céu na terra, é um país conflagrado. Naquela época, 50 anos, e agora novamente. Mas agora tem uma questão maior. O país está em decadência econômica, coisa que não estava naquela época dessa maneira tão acentuada. Vale a pena assistir, para a gente comparar e saber desse histórico dos Estados Unidos na repressão à população, na repressão a revoltas, a contestações, naquele que se diz o país mais democrático do mundo. É isso. É isso aí. Maringoni, comecei a ver, são 5 episódios. Por conta da sua dica, comecei a ver o documentário, estou achando bem interessante mesmo sobre a Guerra do Vietnã. Vale super a pena, gente.
Semana que vem, Maringoni está de volta aqui com a gente. Muito obrigado. Boa jornada de frio aí para ti em São Paulo, Tá bom, nessa Mauro. terça-feira. Bom calor, espero que esteja calor. Abração, muito obrigado. Obrigado a todos. Abração. Boa continuidade de semana para ti aí. Tchau. Tchau.